Olá pessoal, bom dia! Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aplicações em CDB. E o tema deste vídeo é: quanto tempo leva para dobrar o capital aplicando em um CDB que remunera 120% do CDI? Eu sei que é difícil conseguir 120%, mas alguns bancos médios e pequenos oferecem. Então vamos lá. Quanto tempo leva para dobrar o capital? Antes de mais nada, nós precisamos ter conhecimento do que é um CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário. Para o cliente é uma aplicação, para o banco é uma captação de recursos. É um título de renda fixa emitido por bancos para captar recursos, onde o investidor empresta dinheiro à instituição em troca de rendimentos. Oferece segurança com proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até o valor de R$250 mil. E rentabilidade geralmente superior à poupança, quase sempre é superior à poupança, sendo pós-fixado, pré-fixado ou híbrido. Principais características de um CDB: segurança, é elegível à cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o que é muito bom. Rentabilidade pode ser pré-fixada, taxa definida na compra, por exemplo, 15% ao ano. Ou pós-fixada, atrelada ao CDI, que é exatamente o exemplo que nós estamos dando, 120% do CDI. É o mais comum. Tem muitos bancos que pagam 100%, 105%, tem até bancos que pagam menos, pagam 98% do CDI. Liquidez. Existem opções com liquidez diária, resgate imediato. Quando é resgate imediato, liquidez diária, a taxa de juros paga pelo banco é menor. Ou liquidez no vencimento, que aí é a taxa de juros cheia que o banco pactuou com o seu cliente. Tributação. Segue a tabela regressiva de imposto de renda de 22,5% a 15% sobre os rendimentos. Emissão, eles são registrados na B3, sendo uma forma segura de investir em renda fixa. Com relação aos tipos de rentabilidade, pré-fixada, por exemplo, 15% ao ano, e pós-fixada, nesse exemplo aqui, 120% do CDI. Lembrando que tem vários percentuais que os bancos oferecem. Eu estou simulando 120% de um CDI, ok? E híbrida, que é uma combinação, por exemplo, o banco paga para você inflação mais um juros pré. Vamos supor, IPCA mais 6% ao ano, tá? A mais comum é um percentual do CDI. E o que é o tal do CDI? Certificado de Depósito Interbancário, é a principal taxa de referência da renda fixa no Brasil, representando os juros de empréstimos de curtíssimo prazo entre bancos para liquidar seus caixas diários. Com taxa próxima à Selic, ela baliza a rentabilidade de investimentos como CDBs, LCIs e LCAs. Esse CDI normalmente é de um dia. Por exemplo, o Banco Bradesco está precisando de dinheiro para fechar sua tesouraria e o Itaú tem dinheiro sobrando. Então, o Itaú aplica no Bradesco ganhando o CDI diário. No dia seguinte, o dinheiro é devolvido e morreu a história. O CDI é fundamental para investidores, pois indica o rendimento mínimo esperado para investimentos de baixo risco. Principais detalhes sobre CDI. É um título emitido por instituições financeiras com duração de um dia útil, conforme eu dei o exemplo, Bradesco e Itaú. A taxa anual em fevereiro, a CDI acumulada, ele é muito próximo da Selic, tá? Ele acompanha a Selic, então a Selic tem a meta aí de 15%, o CDI está pagando 14,9%, é quase igual, tá? Importância: serve de parâmetro, benchmark, para investimentos onde o objetivo é render 100% do CDI ou mais. Onde é usado? Rende a conta corrente em bancos digitais, né? Bancos digitais, na verdade, eles pagam uma remuneração no dia a dia muito semelhante ao CDI. CDBs, fundos de renda fixa e títulos de crédito privado. Onde acompanhar? É calculado pela B3, que é a nossa bolsa, e divulgado diariamente. Na internet vocês podem pegar esses dados. Aqui tem um exemplo de uma pesquisa que eu fiz hoje
dia 26 de fevereiro de 2026, em que a taxa Selic estava em 14,9 e o CDI também, ok? Então, uma revisão aqui. A Selic, ela dita qual é o percentual do CDI e os CDBs, esses que são pós-fixados, pagam um percentual do CDI. Agora, como nós falamos, a renda fixa ela tem imposto de renda. O imposto de renda na renda fixa incide sobre o rendimento lucro, que é o lucro, né? No momento do resgate ou vencimento, seguindo uma tabela regressiva de 22,5% a 15%. Quanto maior o prazo, menor é o imposto de renda. Baseada no prazo do investimento, conforme falamos, isenções no LCI e LCA, na poupança, no CRI e CRA e debêntures incentivadas, impostos são retidos na fonte nas debêntures. Mas naqueles primeiros que eu comentei ali, LCI e LCA, poupança, CRI e CRA, tem isenção. Isso, por enquanto, né? Nada impede que o governo mude isso. Tabela regressiva de imposto de renda, conforme nós falamos, até 180 dias de aplicação num CDB é a maior alíquota, 22,5%. De 181 dias a 360 dias é 20%. De 361 dias a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Como é difícil encontrar um CDB de prazo muito longo, tem muitos CDBs que são para 2 anos, nós vamos utilizar, para efeito de cálculos, a taxa de 17,5%. Combinado? Então vamos lá. Exemplo. Vamos considerar que você aplicou R$200 mil. CDI de 14,9 ao ano. Remuneração oferecida pelo banco, 120% do CDI. É uma ótima remuneração. A alíquota do imposto de renda que nós estamos utilizando, 17,5%. Porque, em tese, você está aplicando CDBs de 2 anos, então você está renovando esse CDB periodicamente em cada vencimento, está recolhendo aí 17,5% de imposto de renda. A grande pergunta, em quanto tempo o capital será dobrado? Nesse exemplo em que o banco está oferecendo um CDB com taxa de 120% do CDI, primeiramente precisamos encontrar quanto isto significa. Primeiro, multiplicamos a taxa do CDI de 14,9 ao ano por 120%. CDB, nesse caso, 120% CDI. CDB igual 1,2, que é o mesmo que 120%, vezes 14,9. Neste caso, a taxa que o banco está pagando para o seu cliente ao ano, 17,88, ok? Depois temos que calcular o impacto do imposto de renda e a perda de valor pela inflação, para encontrarmos a rentabilidade real, ou seja, líquida de imposto de renda e de inflação. Neste exemplo, vamos considerar uma inflação média de 4% ao ano. Em 2025, a inflação ficou em 4,26%. Taxa de juros do CDB. Nesse caso, 1,2 vezes 14,9 dá 17,88% ao ano. Menos o efeito da inflação, 4%, menos o imposto de renda de 17,5% sobre os juros, de 17,88%, o que dá 3,129%. Então, este exemplo desse CDB, com taxa de 120% do CDI, está remunerando 17,88, menos 4% da inflação, menos 3,129 do imposto de renda. Rendimento líquido de inflação e de imposto de renda. Na verdade, é o que você vai ganhar, tá? Considerando valor presente líquido, 10,75% ao ano. Eu coloquei no Excel essa informação. Está aqui o valor aplicado de 200 mil, com a taxa anual de 10,75 ao ano, líquido de imposto de renda e inflação, e os juros mensais, que dá 0,8546%. Então, no primeiro mês, dá um juros de 1.709,20. Como são juros compostos, são acumulados, a base de cálculo do mês seguinte é sobre 201 mil e não sobre 200 mil. Então, os juros vão aumentando. Está aqui ao lado direito à acumulação do capital. Vai passando o tempo, o valor vai crescendo em função dos juros.
até que se chega ao mês de número 82, em que o capital dobrou, né? Era 200 mil aplicado, 82 meses depois, virou R$ 401.863,28. Como foi demonstrado, considerando uma taxa de juros de CDI de 14,9% ao ano e que o banco pagasse 120% de CDI, levaria 82 meses, ou seja, 6,83 anos, quase 7 anos, para que seu capital dobre. Muitos influenciadores financeiros fazem os cálculos sem considerar imposto de renda e a inflação, falando para seu público que levaria apenas 51 meses, ou seja, pouco mais de 4 anos. Eles sabem que isso é mentira, não tenham dúvida. Eles conhecem os efeitos da inflação, eles sabem do imposto de renda. Mas por que eles fazem isso, né? Porque o seu público, muita gente, prefere a mentira do que a dura realidade. Infelizmente, muita gente gosta de ser enganada. Então, esses influenciadores sabem também disto, né? A psicologia explica isso, né? Então, quanto tempo levaria para dobrar um capital, considerando CDI de 14,9, com o banco pagando 120% do CDI, descontando imposto de renda e inflação? 82 meses, né? É um tempo aí razoável. 6,83 anos. Então é isso, pessoal. Vou fazer outros vídeos parecidos com esse e espero ter ajudado vocês a tomarem as melhores decisões sobre investimentos. Grato pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!